Corinthians venceu, rapaziada. O Coringão venceu. Venceu o poderosíssimo Cuiabá por 1-0. Foi importante a vitória. Muito importante essa vitória para o time do Corinthians. Nós vamos falar tudo sobre o jogo. Antes, eu sou o Nicolas Alves. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostar do conteúdo, deixa o like no vídeo. Ajuda demais o canal. Fortalece muito o canal. Beleza? Vamos falar então um pouquinho do jogo. Muito obrigado a todos que estão participando, gente. A todos que estão assistindo, que estão nesse vídeo. Muito obrigado mesmo, valeu? Bom, vamos falar um pouquinho do jogo entre Cuiabá 0 e Corinthians 1, que aconteceu na noite de ontem, lá na Arena Pantanal, em Cuiabá, num calor tremendo, a umidade do ar baixa. O pessoal sofreu pra correr lá, viu? Tempo seco e tal. Mas foi um jogo onde o Corinthians entrou com um time misto. Um mistão, vai. Um misto meio quente, mas um mistão. O Yuri Alberto não pôde jogar, estava suspenso. O José Martínez também estava suspenso. De resto, estava todo mundo à disposição, mas o Ramon Dias decidiu rodar o elenco. Aliás, Ramon Dias, vou te falar, hein? Ganhou e tudo, mas eu não posso deixar de falar isso, não. Poupar no brasileiro, irmão? Poupa na Sul-Americana. No brasileiro, não. Pelo menos é o que eu penso. Eu já disse aqui outro dia, e repito. A obrigação do Corinthians é não cair no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não pode cair no Campeonato Brasileiro. Eu diria obrigação e diria prioridade do Corinthians. Pô, mas e a Sul-Americana vai deixar escapar? Meu, primeiro que assim, 2-2 aqui na Neoquímica Arena, eu acho bem difícil que o Corinthians consiga reverter lá no El Cilindro na quinta-feira contra o Racing, 9h30 da noite. Mas, beleza, vamos supor que dê pra reverter, e pode acontecer, porque é futebol, apesar de eu achar que não seja tão fácil assim, não acho impossível porque é futebol. Futebol surpreende a gente. É por isso que a gente ama o futebol. Mas, cara, o Corinthians tem a necessidade de não cair esse ano. De que adianta ter um calendário o ano que vem e não ter dinheiro pra montar um time competitivo pra disputar todos esses campeonatos? Porque se o Corinthians cai, por mais que ganhe premiação na Sul-Americana, que vá disputar outras competições e tal, e pode ganhar mais premiação, mas é um tiro no escuro. Porque o Corinthians vai estar com prejuízo ano que vem muito grande. A receita cai também junto com o time. A receita financeira cai. Então é pior pro Corinthians se cair. Mas enfim, né? O Ramon Dias entrou com o time mistão. O Memphis Depay, mais uma vez, foi decisivo. Mais uma vez, e assim, eu tenho algumas restrições quanto à contratação dele. Não pelo jogador que ele é, pela qualidade dentro de campo, mas pela situação financeira do Corinthians. Mas beleza, contratou e, vamos ser sinceros aqui, ele vem resolvendo os jogos pro time do Corinthians. Fez gol contra o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro, há umas 2 semanas atrás, na última rodada que o Corinthians disputou pelo Campeonato Brasileiro. Fez gol de pênalti ontem e também vem dando assistência. Desde quando ele chegou, já foram 3 assistências feitas pelo Memphis, né? Então, assim, vem decidindo jogos. Talvez sem ele a situação estaria pior, ou não sei, mas que ele vem sendo decisivo quando ele tá em campo, isso é fato. Tanto que ele terminou o final do jogo extenuado, com cãibra, se arrastando. Não só ele, mas as duas equipes correram muito, mas criatividade quase nada. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito brigado, sem nenhuma criatividade, tanto por parte do Corinthians como por parte do Cuiabá. Teve um lance ali do Breno Bidon, que ele sofre uma falta. Aí o juiz marca a falta, o VAR chama ele, diz que é dentro da área, ele vai olhar, volta atrás, cancela a marcação, então acabou que não foi nem falta nem pênalti. Enfim, ele não deu nem o pênalti. Teve alguns lances ali no sentido de do time do Corinthians tentar algumas finalizações, mas sem sucesso. O Cuiabá também sem nenhum sucesso no primeiro tempo, sem nenhum poder ofensivo. Jogo muito disputado, muito corrido, mas só. Muita correria, pouca criatividade. Lembrando que o jogo ontem foi 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, 6 horas da tarde pelo horário local. Então você imagina o calor que tava, né? E o tempo seco, a umidade e tal. É difícil para os caras correrem lá. Mas aí no final do jogo, no final do primeiro tempo, tem uma bola esticada, o Thales Magno avança para cima do Marlon, zagueiro do Cuiabá, sofre o pênalti. Aliás, o Thales Magno foi um dos melhores jogadores da partida. Talvez, pode ter sido até o melhor, né? Porque o Memphis foi decisivo. E o Thales também foi, porque o Thales leva a bola para dentro da área, pedala em cima do Marlon ali, sofre o pênalti, que o Memphis bate bem demais o pênalti, bola num canto, o goleiro no outro. Ele bate do lado direito do gol ali, o Walter cai pro lado esquerdo. Nem viu a cor da bola. 1-0 e tal. No segundo tempo, a situação fica complicada, porque o Cuiabá começa a ir pra cima do Corinthians, começa a encurralar o Corinthians de certa forma. Tudo bem,
não faz ali uma blitz, mas fica com a bola rondando a área, não consegue criar, o Corinthians se fecha. Mais uma vez, o nosso querido Ramon Dias mexe mal no time. Ele tem um 4-4-2 que vem dando certo. Aí, você tá ganhando o jogo de 1-0. Você não tá precisando correr atrás de fazer o segundo ou o terceiro. Claro, seria interessante fazer o segundo e o terceiro, mas você tinha espaço nos contra-ataques. Você tinha tanto o Thales Magno, que jogava pelas pontas, como o próprio Depay, que também é rápido, que também pode fazer uma jogada em progressão pro gol. Pode se projetar na área e tal. O Corinthians, quando tinha bola, desperdiçava as chances que poderia criar. Desperdiçava as possibilidades. Não conseguia chegar. Como que chegou no segundo tempo? Através de cruzamentos. E as duas vezes com o Thales Magno. As duas. Uma que ele cabeceou, mas ele não cabeceou como ele queria, a bola saiu. E uma outra pancada que ele dá, a bola bate no pé da trave e sai. E só. O Cuiabá, ele assustou também o time do Corinthians. Mas também com chutes de longe. Sem nenhuma jogada construída, trabalhada. E aí você vê, foi um dos jogos bem assim ruins que a gente teve no campeonato. E aí você explica por que o Cuiabá tá na situação que tá e o Corinthians também tá na situação que tá. O Corinthians tá com 35 pontos hoje no Campeonato Brasileiro, com 8 vitórias, gente. 31 jogos e 8 vitórias. 8 vitórias. É muito pouco para um time que quer se manter na Série A. O Corinthians com a vitória ultrapassa o Bragantino, coloca o Bragantino na zona de rebaixamento, ultrapassa o Juventude, ultrapassa o Atlético Paranaense, chega à 15ª colocação. Claro que tem jogo dificílimo contra o Palmeiras. Por isso que eu acho que o Corinthians precisa poupar na quinta-feira. Os jogadores terminaram o jogo com cãibras. O Depay terminou sentindo cãibras, o tanto que ele correu. Ainda mais naquele calor de Cuiabá. Entendeu? Os jogos estão sendo muito fortes, o ritmo dos jogos estão sendo muito fortes, estão exigindo muito dos jogadores, dos atletas. Os horários também, enfim, clima, tudo influencia. E aí você vai jogar uma Sul-Americana na quinta-feira, que talvez para muitos, mas tem que ganhar, o Corinthians tem a obrigação de ganhar. Nesse momento agora, o Corinthians tem a obrigação de não cair. O Corinthians tem obrigação de não cair. É time grande, o Corinthians não pode cair pela segunda vez. E cara, eu sei que a diretoria fez merda o ano inteiro. Muita gente fez merda ali dentro do Corinthians. E não é de agora, é de outras gestões e tal. Mas assim, cara, a situação, se o Corinthians cai, é muito pior. Eu não sei se volta o ano que vem. Já de cara. Não sei. Pode voltar. O Santos tá voltando agora pra Série A e tudo. O Corinthians tem condições de voltar, mas a gente não sabe como vai ser o ano que vem do time do Corinthians. Pela diretoria, por tudo que a diretoria fez com o time do Corinthians, não só essa diretoria, mas as outras anteriores, má administração e tudo, contratações que é muito discutível, são muito discutíveis as contratações feitas, não é de hoje, como eu falei. O Corinthians, se você olhar de longe, não merece estar na Série A. Mas se o Corinthians cai para a Série B, a situação fica feia, fica muito feia. Então o Corinthians precisa pensar nisso. Que abra a mão da Sul-Americana, não tem problema nenhum. Mas não pode cair para a Série B de jeito nenhum. O Corinthians não pode. A possibilidade existe e é muito grande. Tá fora da zona de rebaixamento, mas pega o Palmeiras segunda-feira em Itaquera. Pega o Palmeiras, que tá brigando pelo título, que vai vir cheio de fome, tentando ganhar do Corinthians. Ainda mais por ser um clássico e pela motivação que o Palmeiras tem de brigar pelo título. Você vai ver o que vai acontecer no jogo segunda-feira. Vai ser um jogo dificílimo pro time do Corinthians. Então o Corinthians não pode se dar o luxo de poupar no Brasileiro e vamos tentar ganhar a Sul-Americana. O Corinthians precisa se livrar urgente do rebaixamento. Urgente. São 7 jogos só que faltam e a situação, apesar da vitória, foi muito boa, importante a vitória. Não importa se o Corinthians jogou bem ou não, mas o Corinthians ainda tem muito pela frente. A guerra ainda não acabou. A verdade é essa. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho e, claro, deixa o seu like para dar aquela moral, para dar aquela força pro canal e até o próximo vídeo. Valeu, abraço pessoal!